Olá, muito bom dia. Hoje temos um convidado especial do outro lado, lá do Atlântico. Nós estamos com Edmar Cavalgante. Acho que é Cavalgante, é que nós temos cá os Cavalgantes. Tenho uma amiga que é Joana Cavalgante. Então, eu não sei se é Cavalgante, se é Cavalgante, mas já me vai elucidar em relação a isso. Muito bem-vindo, Edmar. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui a esta hora da manhã connosco e a partilhar um bocadinho do seu currículo, um bocadinho de tudo aquilo que faz, porque neste bocadinho é quase impossível nós fazermos um resumo de quem é o Edmar, que tem um currículo invejável. Olá, bom dia. Bom dia, Joana. Então, Joana, meu nome é Edemar, Sim, Edemar Cavalcante, Cavalgante, e ok. isso. Está corrigido. E é um prazer. Eu também quero agradecer o convite, é uma honra para mim participar, né, dessa entrevista. Só tenho que agradecer realmente à Rádio Metropolitana Porto, a você, né, que está conduzindo essa entrevista. Então, muito obrigado. Obrigada a nós. Então, o Edmar, assim numa breve apresentação, ele é pedagogo e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É também formador, é coordenador, é articulador de regimes de colaboração ao nível da formação e é analista educacional desde 2006. Mas o Edmar tem outras valências além de estar aqui ligado à educação, que também acaba por ser aqui um elo de ligação à educação, porque ele diz que sempre, e vou agora citar o Edmar, sempre gostou de ler o mundo. Então, como o Edmar sempre gostou de ler o mundo, vai ter aqui também um percurso pela literatura, pela escrita, e vamos já perceber então como é que ele lê o mundo e se ele conseguir resumir isso assim em breves palavras, que não deve ser nada fácil. Edmar está em Minas Gerais, mais concretamente em Belo Horizonte, e o que é que leva aqui um menino, vamos voltar aqui à infância, Edmar, o que é que leva aqui um menino a seguir a carreira de professor? Bom, Joana, é, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, que ela resgata realmente, né, a minha memória e a minha trajetória na educação e até chegar nesse momento agora, né, como escritor também. Bom, na minha infância, Joana, eu não tive acesso a livros de literatura, tá? Então, eu só tinha acesso a livros de literatura na escola, né? Meu processo de alfabetização foi alfabetizado pelo método global, né, de textos, um método que era usado o flipchart, onde as histórias eram apresentadas ali. Eu ficava muito ansioso por saber pelo desenrolar da história, o que ia acontecer no dia seguinte. Então, cada dia a professora mostrava uma parte da história e eu já ficava ansioso, porque era o único acesso à literatura que eu tinha. Então, na minha infância foi assim. Eu sempre tive curiosidade, eu sempre observei muito, sou muito observador, e eu penso que um escritor, ele resgata muito dessas memórias, desses registros de contemplação, de vivências, né? Então, os dois livros que eu lancei recentemente, eles trazem muito de mim, tá? Muito dessas memórias de observação e de contemplação. Eu penso é, que a gente precisa realmente registrar, né, essas memórias, memórias afetivas, memórias de situações vividas e disso dentro de um enredo, né? Bom, na educação, já no ensino médio, minha irmã fazia pedagogia, né, Rosemary, ela fazia pedagogia, e ela me convidou para ser voluntário num projeto de alfabetização de adultos. Então, eu não tinha formado ainda, e ela me convidou. Então, eu fui trabalhar com alfabetização de adultos como voluntário. E nesse trabalho, eu conheci também, que ela me indicou, um escritor que chama Rubem Alves. E ela me apresentou alguns livros do Rubem Alves, porque eu trazia, Joana,
um distanciamento um pouco da literatura, porque no ensino médio eu era obrigado a ler, né? Então era aquela leitura obrigatória, eu não tinha direito de escolha. Isso até nos lembra um pouco Daniel Pennac, né, que é um escritor francês, que ele fala que o leitor ele tem direitos. E eu sentia que esses meus direitos eles não eram respeitados, né? Direito de gostar, de não gostar, né? De escolher o livro para ler. Leitura obrigatória na altura, não é? Na escola, Leitura obrigatória. conforme continuamos a ter, não é? Continuamos a ter obras de referência e obras obrigatórias que têm que ser lidas. Mas então, é aí que conhece o Ruben, conforme estava a dizer, e houve aí alguma viragem. Houve uma grande mudança, porque Rubem Alves é um psicanalista, ele é teólogo e escritor, e eu conheci uma obra dele que chama Navegando. Então, eu me encantei com esse livro e comecei, a partir desse, a ler todos os livros do Rubem Alves, né? Então, ele era pedagogo também. Eu não tinha decidido ainda por qual curso que eu faria, né, na graduação, né? Aí eu decidi fazer pedagogia, fiz pedagogia e sou muito feliz. Hoje me sinto realizado enquanto pedagogo, enquanto formador de professores, e fiz o meu mestrado acadêmico na Universidade Federal de Minas Gerais, sempre voltado para as questões de alfabetização, né, com foco na alfabetização e no letramento. E sempre trouxe, né, essa convicção da importância da literatura para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Começando lá com os bebês na educação infantil, né, com a contação de história para as crianças, elas desenvolvem várias habilidades. Um exemplo disso, Joana, é que aqui no Brasil, né, nas nossas avaliações em larga escala, uma habilidade que a gente precisa desenvolver é a habilidade de inferência. Nós temos muita dificuldade no desenvolvimento dessa habilidade. E eu acredito que com a contação de história, desde cedo, na educação infantil, na alfabetização, as crianças vão conseguir desenvolver a habilidade de inferência, a habilidade de compreensão do sentido global do texto. Então, os dois livros que eu escrevi, né, que é Core e Xisto e o livro Bebezerro, eles trazem um pouco disso. Tá? Eles têm um objetivo de alcançar principalmente o leitor, na conquista do leitor, mas também fornecer material, né, para que o professor possa trabalhar e desenvolver habilidades de alfabetização, leitura, escrita e compreensão de texto. Nós já lá iremos falar em concreto dos livros, Edmar, mas temos então aqui um grande recurso para os professores o utilizarem. Por aquilo que eu estou a entender, da sua escrita, ela é uma escrita que também é um recurso pedagógico. Perfeito, sim. Eu publiquei 2 livros recentemente, como eu informei, mas um deles ele tem foco mais no aspecto literário, nessa conquista em despertar o gosto pela literatura nas crianças, que é o livro Core e Xisto, né? Já o livro Bebezerro é um livro que ele tem um viés, um foco mais pedagógico, né? Tem sim o aspecto literário, sem dúvida alguma, mas eu ofereço para o professor a possibilidade de brincar com as palavras. O próprio nome do livro, Bebezerro, é bebê e é bezerro. Então, para mostrar que tem palavras dentro de palavras, que as palavras são formadas por sílabas, né, por letras, que se mudar uma letra, a gente muda totalmente o significado da palavra. Então, é por isso que eu falo que o Bebezerro, ele traz essa possibilidade para os professores trabalharem na alfabetização. Edmar, enquanto pedagogo,
Vou-lhe fazer uma pergunta mais específica. Enquanto pedagogo, acha que é isto que nos falta à educação? É o brincar com as palavras? É o potencial que tem esta brincadeira, que vai à parte lúdica, que é o jogo, que é o aprender a brincar? Acha que, apesar de termos estudos há anos e anos e o comprovar do benefício deste tipo de atividades, apesar de tudo, elas continuam ainda, pelo menos em Portugal, a tentarem ser colocadas de parte em prol de matérias mais condensadas, mais chatas, entre aspas. E acho que ainda nos falta muito brincar com as palavras. Eu acredito sim, porque esse brincar com as palavras, Joana, ele vai desenvolver a consciência fonêmica, a consciência do som, das sílabas, das palavras. Ele vai ajudar de forma lúdica e prazerosa, principalmente, sabe, a criança compreender a formação de palavras também, o conceito de palavras, de entonação. Eu penso que é necessário sim, isso é muito importante, principalmente em relação a essa consciência fonêmica, porque senão o que eu tenho visto hoje muitos estudantes chegando já no quinto ano do ensino fundamental. Aqui no Brasil a gente essa organização, né, curricular no quinto ano com dificuldade de compreensão do texto. Então por isso que eu insisto na importância de contar histórias, interromper a história e perguntar o que você acha que vai acontecer, por que aconteceu isso, né? O sentido global então, sentido global do texto também. Essa parte lúdica é muito importante. Eu trabalhei num programa que chama o programa Alfabetização na Idade Certa, Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa, o PENAIC, e esse programa ele trouxe novamente, né, ele resgatou a importância da leitura de leite. O que vem a ser essa leitura de leite? É para a gente se deleitar mesmo. É uma leitura por prazer. Então, o professor, ele não usa a leitura somente para avaliar, ele usa a leitura para demonstrar, para dar o exemplo, para conquistar as crianças, né? Para despertar o interesse e o gosto pela leitura. Então, neste programa, nós orientamos que os professores, no início de cada aula, fizessem uma leitura. Ou as crianças também poderiam levar a leitura para o professor ler para os colegas, ou então o professor traria uma leitura para a sala de aula e faria essa leitura pelo simples fato de ler. Encerrou a leitura, começaria a aula, sem avaliação, sem aquela cobrança, sem aquela obrigatoriedade. Então a criança ia perceber, olha, meu professor lê, né? O adulto lê, então ele ia ter um exemplo a seguir também e ia conquistar, né? Também. Zé Mar, nós cada vez temos, por um lado, mais leitores e, por outro lado, mais leitores, não é? Nós temos aqui esta, esta problemática. Por um lado temos leitores, por outro lado temos falta de leitores. Por um lado temos as leituras obrigatórias e nós só vamos ler o que é obrigatório. Por outro lado, tudo o que não for muito cativante nós colocamos de parte, é o dia a dia sempre a correr, nós deixamos a leitura um bocadinho de parte. Depois é muito por fases, não é? Ora se lê mais em determinadas épocas, nas férias, e depois com a parte profissional já se lê menos. O que é que acha que nos falta para cativar o público mais adulto para ler? Porque as crianças quase que são obrigadas, não é, a fazê-lo diariamente. Mas nós, os adultos, que não temos essa obrigação, o que é que acha que nós podemos fazer para que se criem esses hábitos? Bom, Joana, eu acho que nós precisamos começar realmente com as crianças, como eu vinha falando, né? Então, assim, a criança que se torna um leitor, né, logo nos primeiros anos, né, da infância, da juventude, ela tem uma probabilidade de ser um leitor, né, adulto, mais voraz, mais frequente, ler com mais frequência. Para os adultos, a gente traz já algumas defasagens, realmente. Nós temos isso aqui também no Brasil. Pessoas que leem poucos, professores que leem pouco, né?
Apesar de que isso também é um pouco contraditório, porque é ler o quê, né? Se a gente está falando aqui de literatura, realmente a literatura, a gente precisa de mais leitores de literatura, porque a própria tecnologia hoje nos força a ler mais. Nós lemos mais do que um tempo atrás, né? Hoje o WhatsApp, a gente pega um metrô, pega um ônibus, as pessoas estão no celular, estão lendo. Agora, eu acho que a oferta de livros também, a divulgação de livros, de bons livros, livros de qualidade, investimento no mercado editorial e também mostrar para o leitor, porque como eu disse, na minha trajetória, eu me distanciei um pouco da literatura, porque eu fui obrigado a ler. Por exemplo, eu não tinha maturidade para ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. E eu era obrigado a ler Machado de Assis, porque eu tinha que fazer uma prova na escola, né? Eu acho que é identificar também o gosto do leitor, respeitar que as pessoas gostam de coisas diferentes, de assuntos diferentes, de temáticas diferentes, e oferecer uma maior variedade também de textos e de textos literários e tentar identificar. Eu hoje, se eu tivesse um grupo de adultos que eu fosse sugerir uma leitura, eu usaria uma estratégia que foi usada comigo na graduação. Eu tive uma professora no curso de pedagogia que ela selecionou 10 títulos, né, 10 livros, e ela falou para a gente, olha, escolha um desses livros para você ler. Uhum. Então eu não fui obrigado a ler, eu pude escolher. Eu Mulher. escolhi Madame Bovary. Eu escolhi Madame Bovary de Flaubert e fui muito feliz, gostei muito da obra, então eu tive essa possibilidade de escolher. Né? Uma outra experiência foi que também me apresentaram vários livros e eu pude escolher De Profundis, né, do Oscar Wilde. Então, acho que esse direito, respeitar esse direito do leitor, de escolha, do gosto, que não tem que ser igual para todo mundo, eu acho isso muito importante. Isso aí, Edmar, também acabou por ser um bocadinho escolher dentro do obrigatório, não é? Tem 10, escolha um. Também é uma estratégia muito inteligente de se levar a ler, não é? Porque acaba por poder selecionar dentro daquilo que tem que ser lido, não é? Mas vai Isso estar. ainda foi interessante, foi muito interessante, Joana, é que a avaliação, né, feita por essa professora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Aparecida Paiva, que eu tenho muito carinho, eu aprendi muito com ela, na avaliação todo mundo ficou na expectativa, como vai ser a prova, né, se cada um está lendo um livro diferente. O que ela fez? Ela pediu que no dia da prova nós tínhamos cada um lido um livro diferente, né, vários livros diferentes. Ela falou assim: agora vocês vão escrever uma carta para mim, me contando como foi a experiência dessa leitura. Então, a prova foi isso: foi a gente escrever um texto, uma carta para ela, contando se nós gostamos, se não gostamos, o que se destacou no livro. Depois, o que ela fez com isso? Ela fez uma resposta, porque foi uma carta enviada para ela, né, por várias pessoas. Ela fez uma resposta única com trechos do que cada carta dizia de cada livro. Então foi uma experiência muito maravilhosa, muito fantástica. E está aqui uma boa sugestão para se trabalhar uma história, não é? Para se trabalhar um livro, que é automaticamente ao fazermos uma carta, estamos a ler e a interpretar, estamos a escrever e de uma forma lúdica, que era aquilo que estávamos a falar até há bocadinho, não é? É uma boa ideia, se Perfeito. calhar poderia fazer uma coisa dessas. Vou gravar essa ideia, vou roubar a ideia à doutora Priscila, porque gostei muito da ideia, acho que é fantástica e os alunos são avaliados também de uma outra forma que não o simples a ficha de avaliação ou o teste que nós chamamos cá em Portugal, é uma forma deles estarem a ter consciência crítica e a refletirem sobre a própria temática sem ter a componente teste, não é? Sem ter a ficha, aquele momento de avaliação Perfeito. muitas das vezes casca Perfeito. o próprio aluno, não é? E é uma boa forma de se ver a avaliação, porque ela avaliou na mesma os conhecimentos, mas através de uma forma diferente, que é muito, muito interessante. Isto aqui, Uma outra, uma outra estratégia também, Joana, seria os pares, né? Então, assim, as pessoas, eu li,
eu indico para quem é do meu círculo de relação. Então, como que nós podemos fazer isso? Numa biblioteca, se cada leitor deixar um comentário, se gostou, com o direito de não gostar também, sabe, de determinado livro, então ele deixa ali fazer um mural com indicação, né, com comentário. Olha, eu li tal livro e gostei. Por isso, por aquilo, deixar um bilhete. Então, se eu vou nesse mural, é muito comum também eu identificar pessoas que têm um gosto parecido com o meu, obras que têm parecidas com a que eu já li, né? E receber como indicação, como sugestão dos pares, das pessoas que estão também no mesmo nível, porque tem uma diferença de um adulto indicar uma leitura para uma criança, ou de uma criança, um jovem, indicar para um outro jovem ou para uma outra criança. Quando eles se indicam entre si, eu acho que a repercussão, a recepção disso é maior também. Outra ideia muito, muito bonita e funcional, e que se pode fazer com todas as idades, não é, Admar? Essa atividade do mural, que eu adorei também, é algo que se pode fazer com qualquer idade, não é? Pode-se escolher uma faixa etária, como podem ser todas as idades e irem colocando o que gostam. Está muito, muito, muito interessante. Perfeito. Pegando naquilo que me disse há pouco, logo no início da entrevista, que não teve grande acesso a livros, não é? Que teve uma educação que não tinha acesso a livros. E geralmente, Sim, geralmente, nós temos leitores ou temos escritores porque foram influenciados na infância pelo avô, ou pelo pai ou pela mãe, não importa, não é? Mas que tiveram uma infância rodeada de livros e que isso que os inspirou a continuar essa lógica. No caso do Edmar, temos aqui o contrário, foi por aquilo que se percebe, é o Edmar que vai à procura deste tipo de atividade, não é? Esta procura da leitura é o Edmar que parte para ela e é uma descoberta feita pelo Edmar. Mas depois, no meio de todo o seu percurso profissional, que acaba por seguir uma área que já percebemos que teve aí a influência da irmã, pelo convite que lhe fez, interviu junto do público, gostou muito dessas áreas de alfabetização e por aí fora, e então decide ingressar ou fazer um curso superior dentro desta área e fez mestrado também nesta área. Mas há aqui uma coisa muito interessante no seu currículo, porque o Edmar foi coordenador de uma equipa de bibliotecas escolares, mais concretamente do órgão central da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, que é onde ainda trabalha como analista educacional desde 2007. Ora, é que é muito engraçado, é engraçado e é muito curioso termos um coordenador de uma equipa de bibliotecas que a vida quis que o Edmar se rodeasse de livros e de autores e mais autores e de pessoas e mais pessoas. É tão interessante isto, Edmar. Não sei se já algum dia tinha feito esta retrospectiva, mas nós que em Portugal às vezes temos ironia do destino, não é? Leva-nos a caminhos que nunca pensaríamos tê-los. E é engraçado, não é? Como é que depois, numa fase adulta, o Edmar vem calhar a um sítio tão rico ao nível literário. muito obrigado. Realmente eu não tinha feito essa reflexão ainda, essa associação, mas é fato. Mas isso, Joana, me faz pensar agora que isso é um convite também, porque muitos possíveis futuros escritores, eles pensam que é necessário, né, que é pré-requisito ter acesso a muitos livros na infância, na juventude, ter alguém para orientar e a gente precisa romper com isso. Acho que todo mundo traz as suas histórias e que precisam ser contadas, né? Realmente é isso que você comentou. Eu não tive acesso a livros na infância, nem no começo da juventude, já adulto é que tive mais acesso a livros de literatura, mas isso não impede, né, não pode ser um impedimento para as pessoas que também não tiveram, que não venham a escrever, a contar as suas memórias, as suas histórias, as suas observações. Bom, em relação à coordenação da equipe de bibliotecas escolares mineiras, né, da Secretaria de Estado de Educação, foi uma experiência muito gratificante. Eu recebi o convite para coordenar essa equipe e nós implementamos a participação de alunos carentes, né,
que não tinham também, que tinham uma trajetória parecida com a minha, que não tinham acesso a livros, a participarem de feiras literárias, feiras de literatura, e nós demos um Vale Livro. Então, a Secretaria de Estado patrocinou, deu um Vale Livro, a criança lia na feira de literatura de livros, e ela tinha o direito de, com aquele Vale Livro, trocar por um livro para levar para ela, para casa. Muitas crianças, elas vivenciaram a primeira oportunidade de contato com o livro, né? E elas participavam também de eventos culturais. Teve criança que ia nessa feira de literatura e falava assim: olha, eu nunca fui ao teatro, e eu pude assistir uma apresentação teatral na feira de literatura. Então, assim, foi muito gratificante. Eu tive a oportunidade de conhecer também muitos editores, muitos organizadores de feiras, né? Nosso estado aqui de Minas Gerais, ele é muito grande. São 853 municípios, né? Então, assim, nós conseguimos uma abrangência de norte, né? Assim, grandes partes do estado participaram dessa feira literária, de alunos e alunos realmente sem recurso. Foi muito gratificante. E que bom que você resgatou essa história, porque foi muito gratificante e isso me motivou ainda mais a investir na literatura. Temos aqui assim a componente social que também tão importante é, e este tipo de atividades que têm de facto uma importância muito grande nestes contextos, porque é das únicas formas de muitas das vezes as crianças terem um contacto com outras atividades que por si ou por casa não conseguem ter, e um bem-aja pelas atividades que desenvolvem e que o Edmar também esteve ligado a elas, e parabéns por isto, porque também, acima de tudo, não é, é muito necessário este tipo de intervenção de território e de intervenção social e vermos o que é que o outro não teve ainda a oportunidade de experimentar e de vivenciar. E são pessoas como o Edmar que fazem a diferença, que marcam a diferença com estas propostas, com estes planos de atividades que acabam por levar ao outro aquilo que ele não consegue ter devido às circunstâncias, não é? Nem todos nascem com as mesmas oportunidades e por isso ainda bem que existem pessoas que pensam dessa forma e fazem e concretizam determinadas situações. O Edmar tem aqui todo este percurso profissional que acaba por estar muito ligado à infância, às crianças, mas também aos adultos, e tem, aliás, ele diz mesmo que gosta de encantar os leitores de todas as idades. Por isso nós podemos ler no Edmar todo um mundo, porque não temos aqui propriamente uma escrita focada apenas numa idade, mas ela pode ser resgatada por todas as idades. Ó Edmar, mas conte-nos lá, esta experiência profissional veio aqui influenciá-lo na escrita, veio aqui, fez com que o Edmar, como tem esse gosto pela leitura, como tem essa visão particular do mundo, fez com que a dado momento pensasse: eu agora vou escrever aquilo que me dizia há bocado, os sentimentos, as emoções, eu agora vou transportar para o papel aquilo que eu sinto. Onde é que foi, como é que descobriu que também queria passar para o papel as suas ideias? Bom, é interessante também a pergunta, Joana, porque eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem de compartilhar a minha escrita, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi não foi o primeiro livro publicado, que foi o Bebezerro, porque traz um pouco da minha história, ele conta um pouquinho de mim, esse livro. Então, é um livro mais intimista. Aí eu não tive coragem, eu escrevi o texto e guardei esse texto durante uns 3 anos. O texto ficou guardado, né? E depois aí eu escrevi o livro Core Xisto com esse objetivo mesmo de alcançar desenvolver o gosto pela leitura, pela literatura nas crianças, que eu pensei assim, eu quero oferecer, né? E ver se vai ser acolhido, se vão gostar. Então, como uma oferta mesmo, sabe, do texto para algumas crianças. Quando eu escrevi Core Xisto, que foi o primeiro livro publicado, que eu mostrei
para uma sobrinha neta, filha da minha sobrinha. Ela ficou encantada e ele também, né? O Pedro, principalmente, ele é um leitor voraz, ele tem 10 anos e é um leitor voraz. E ele ficou encantado, ele gostou da história. Eu falei assim, olha, eu acho que eu vou publicar esse livro. Então, eu tive esse feedback, esse retorno positivo de recepção e que me encorajou. Quando eu entrei em contato com a editora, a Brasil Publish, né, fui muito bem recebido e eu criei coragem e enviei o segundo texto, que era aquele primeiro escrito, né, que eu tinha escrito primeiramente, que conta um pouco da minha história. E a recepção da editora também foi muito boa. Eles falaram, eu queria publicar um, eles falaram, não, vamos publicar os dois. Então, foi uma surpresa para mim também. Eu já estou com o terceiro livro escrito, já sendo ilustrado. Muito bem. Ou seja, isso quer dizer que dentro de breve tempo temos o terceiro livro a sair do Edmar. Isso. É o terceiro livro, porque o livro Core Xisto, posso falar um pouquinho dele? Pode. O Aliás, li- antes de falar um bocadinho dele, eu vou só fazer aqui o apontamento de quem é Coreia e Xisto. Só quero que Pode. me corrija, se eu ler mal alguma palavra, agradeço que me corrija, está bem? Então, prestem atenção. A história da Cora e Xisto é uma coruja e um curió que se tornaram grandes amigos. Nem os hábitos noturnos de Cora, nem os diurnos de Xisto os impediram de se encontrar e viver uma linda aventura. Luzes, sons, as cores do dia, estrelas, brilho dos vagalumes, os mistérios da noite. As descobertas de Cora e de Xisto eram surpreendentes, encantadoras e felizes em todos os dias e em todas as noites. O resultado do encontro dessa dupla foi a beleza da amizade e a alegria de viver. Vamos nos encantar com esta bela história que o nosso amigo Edmar vai agora contextualizar. Isso, obrigado, Joana. Então, a Core Xisto, eles já fazem parte da minha vida, né? É interessante também como que um personagem que a gente cria, eles passam a fazer parte da vida da gente, né? A Cora é uma coruja curiosa, engraçada, e as corujas, elas têm hábito diurno, né? Aliás, desculpa, a coruja tem hábito noturno, noturno, isso. E a Cora era uma coruja diferente, ela se sentia diferente, ela queria conhecer as cores do dia, ela queria conhecer as luzes, né? Conhecer tudo que acontece durante o dia, porque a família dela sempre saía à noite. Já o xisto, um curió, que é um passarinho que tem um canto belíssimo, o curió ele tem hábito diurno, né? E à noite ele dorme. Só que o xisto também, como a Cora, ele queria ser diferente. Ele gostaria de conhecer os mistérios da noite, as estrelas, os vagalumes. Então, nesse primeiro livro, conta a história dele se conhecendo. Eu não posso fazer spoiler do livro ainda, mas é o encontro dos dois que tem esse desejo, essa vontade de conhecer o que é diferente do seu dia, né, da sua rotina. Então, esse convite, esse livro, ele convida também a romper com essas barreiras, a ser respeitado essas diferenças, sabe, de que a pessoa pode ter um gosto diferente e também valoriza muito a amizade, né, porque eles se tornam grandes amigos. O livro que está sendo ilustrado, é onde eu queria chegar, ele é um livro que vai contar agora uma aventura do Xisto na noite, porque como ele só tinha vivência do dia, ele vai durante a madrugada conhecer outros personagens e conhecer os mistérios da noite. E depois vai ter um outro livro que já está no plano das ideias, que ainda vou materializar, que é uma aventura da Cora, conhecendo as cores do dia, né, as flores, as luzes, os sons do dia. Portanto, nós temos aqui num futuro próximo a continuação, no fundo, deste livro, não é? Porque chegamos ali ao final e vamos ter uma espécie de continuação. O bebezerro chegou e Isso, chorou, chorou e berrou, berrou
e chorou e não parava de berrar. Temos aqui uma brincadeira de palavras que nós, ao estarmos a ler isto, é mesmo, não é? É aqui, parece um trocadilho. É o primeiro livro e é o segundo a ser lançado. Por isso, o Edmar tem aqui esta particularidade: escreve uma coisa, lança outra, depois volta, mas depois o que está escrito não vai para a gaveta, sai cá para fora, e tem aqui esta continuidade de livros que nós vamos continuar a acompanhar o Edmar ao longo da sua vida e das suas publicações, e que nós vamos querer, com toda a certeza, pelo menos eu vou querer, saber do que é que se passa nas outras histórias. Mas Edmar, antes de irmos às outras histórias, diga-me uma coisa: se eu quiser conhecer este livro ou estes dois livros, onde é que eu os posso encontrar cá em Portugal? A editora, né, a Brasil Publishing, então ela já colocou no site dela o e-book, né, e o livro físico. Então é só acessar o site da editora, que é aeditora.com.br. E nesse site realmente já consegue tanto o livro físico, o Core X, quanto o Bebezinho. Muito bem. Então, temos aqui histórias que nos levam aqui ao respeito pelo outro, o respeito pela diferença. São problemáticas do dia, estão em cima da mesa estas problemáticas. Temos cada vez mais aprender a respeitar o outro e as diferenças, sejam elas quais forem. E as histórias são de facto um recurso muito rico para se trabalharem estas diferenças, e nós podemos e devemos pegar nas histórias para as trabalhar. E o Edmar deixa-nos aqui, ou dá-nos mais um contributo dentro deste contexto, para que a gente pegue nas suas obras e fale sobre diferenças e do que é que nós podemos fazer como complemento com as diferenças, e o que é que pode surgir de agradável entre a diferença. Eu não sei se quer referir mais alguma coisa, Edmar, em relação a estes dois livros. Não, eu quero registrar também o meu carinho, respeito aos contadores de história, Muito bem. né? Inclusive essa oportunidade, né, dessa entrevista, ela surgiu através do grupo Contadores de História, né? É o Encontrão do Espírito Santo. Então, quero registrar porque nós, né, que escrevemos livros, nós temos esse respeito, esse carinho, nessa admiração pela arte de contar histórias, porque através dessa contação de história a gente conquista os leitores, né? A dramatização, o figurino, a expressividade dos contadores de história. Então, como complemento dos livros, eu gostaria de registrar aqui a importância dos contadores de história. E fica muito bem registado. O Encontrão é de facto um espaço giríssimo, é um espaço de partilhas e de uma riqueza cultural imensa. Temos centenas de pessoas nesse grupo. É um grupo que eu tive a feliz sorte de conhecer, tenho a feliz sorte de estar e de partilhar algumas coisas com a Sandra, que foi a mentora, foi e é a mentora de tudo isto, e que de facto tem uma dinâmica enorme, e foi exatamente lá que eu conheci a obra do Edmar e me interessei pela obra e como podem ver, o tempo quase que passou da nossa entrevista. Já falámos aqui de coisas tão pertinentes, tão interessantes, mas cada bocadinho que disse, Edmar, daria uma entrevista, uma nova e uma nova, não é? Porque focou aqui pontos tão importantes e que eu gostaria de ter falado tanto, e da importância de tanta coisa de que falou, que de facto eu estou assim agradecida por ter estado connosco, agradecida por partilhar o seu trabalho, partilhar connosco tudo isto, e acredito que quem nos está a ouvir vai de facto procurar mais
ou vai tentar saber quem é o Edmar, procurar mais sobre o Edmar e trabalhar estas histórias. Eu, da minha parte, vai ficar esse compromisso, vou levar as suas histórias até outras pessoas, vou, de certeza absoluta, trabalhar alguma das suas histórias e depois vou-lhe dar o feedback do que é que trabalhamos cá em Portugal com elas. Eu olho para o tempo, ele vai passando, nós temos cerca de 50 minutos de conversa já e por isso temos mesmo que fechar o programa e quero agradecer-lhe imenso. E venha a Portugal, venha ao Porto, vai gostar muito, será muito bem acolhido, muito bem recebido e daquilo que estiver ao nosso alcance pode contar connosco e com a Rádio Metropolitana Porto também para dar a conhecer aqui o seu trabalho. Muito obrigado, Joana. Foi uma honra, uma grande honra ser entrevistada por você. Realmente eu também não vi o tempo passando. Para mim, a gente estava começando agora. Foi muito prazeroso. Então, assim, muita felicidade, muita saúde, muita alegria para todos os ouvintes, para você principalmente, né? Pela essa generosidade, né, de ter me convidado. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Edmar, e já fica aqui o repto que mal saia os outros próximos livros, este que está aqui já a ser ilustrado, por isso ele deve estar mesmo a sair cá para fora, voltaremos a fazer uma entrevista sobre ele, ok? E condensamos aqui a entrevista mais para a parte dos seus livros, e porque já ficamos a conhecer o Edmar, a parte mais profissional, e vamos depois aqui navegar com as palavras um dia destes, que possa, dentro da sua disponibilidade. Um beijinho muito grande de Portugal, muito obrigada mais uma vez e tudo de maravilhoso para as suas palavras. Obrigado. Tudo de bom para você também. Obrigada, Edmund.